bem-vindo, bem-vinda ao Sporteca Talks. Chega junto, chega mais. Esse é um podcast semanal, ou seja, toda terça a gente tem um encontro marcado aqui no estúdio, direto do campus de inovação da Sporteca, para falar sobre os assuntos mais quentes em tecnologia e inovação na indústria, no mercado esportivo e de entretenimento. Eu, Beth Romero, jornalista do esporte da Se Joga Bet, e convidados especiais que estão, de fato, promovendo mudanças nesse universo, com muita expertise e competência e, é claro, paixão, porque o esporte nos move nesse sentido. Hoje eu converso com Marcelo Nicolau, que é Head of Venture Building da Sporteca, responsável por novos negócios, tem uma inteligência do mercado espetacular e nós vamos falar justamente sobre esse momento das Sports Tech, ou seja, quais são as oportunidades no mercado nacional e internacional. Bem-vindo, Marcelo. A casa é sua, né? Eu estou aqui. Não, prazer. Muito bom falar contigo. Obrigada pela oportunidade. Vamos começar a contar para quem nos acompanha aqui e vai estar sempre cada vez mais colado ou colada, porque interessa ao mercado e aos profissionais que trabalham com tecnologia e inovação, o que faz a Sporteca, essa fábrica de startups? Legal. Bom, a pergunta é ótima, até porque o conceito é muito novo, né? Mas a Sporteca é uma fábrica de startups, como você falou, e o conceito de uma fábrica de startups é você criar empresas que a gente fala do zero até a saída, né? Então, nós, diferente de outros modelos, como de aceleração ou de investimento, a gente, de fato, escolhe os territórios de oportunidade que a gente quer atuar dentro do esporte. A gente cria os produtos, né, os conceitos de produto, valida esses produtos e coloca equipe para gerir e escalar esses negócios. Então, de fato, a gente atua do começo ao fim desse negócio, sempre buscando, sempre dentro do mesmo conceito de trazer valor aí para o segmento do esporte. E o nome é ótimo porque a gente fala em fábrica, né? E já pensa num processo de produção, né? Numa inteligência, em liderança, em diferentes competências e aquele passo a passo. Então, eu queria que você contasse um pouco essa visão da Sporteca, da Sporteca, como ela está constituída e, ao mesmo tempo, trabalhar com o mercado, ou seja, atender as demandas das empresas, né? Criando soluções também e desenvolvendo essas startups, mas, ao mesmo tempo, chegando no consumidor final, né? Porque o que a gente tem aí de soluções da Sporteca via essas marcas, essas empresas, chega para todos nós que, de certa maneira, ou de uma maneira ou outra, estamos consumindo o esporte, né? Perfeito. Acho que assim, o conceito de uma fábrica de startups, como você falou, começa você tentando escolher que territórios que você quer atuar, que você quer brigar. Eu costumo falar aqui que inovação, o perigo não é morrer de fome, é morrer de congestão, né? Boa. Então você já tem muita oportunidade. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, primeiro, acho que o primeiro passo é, de fato, você escolher as batalhas, né? E aí, depois, dentro desses territórios, quais são os terrenos que você vai atuar? Que dores, que usuários, enfim, que fricções que você quer trabalhar para criar produtos, serviços ou negócios que vão gerar valor, que vão resolver isso. Isso, uma vez feito, a gente parte para uma fase de cocriação, né? Que a gente traz aí outros parceiros e parceiros aqui de dentro da Sporteca para pensar como a tecnologia, novos modelos de negócio, tecnologia, podem resolver aquele determinado problema. E aí a gente torna isso uma realidade. A gente cria um grande conceito, um protótipo que a gente testa no mercado, que uma vez validado e uma vez que ele demonstra potencial, aí a gente foca em investir e, de fato, escalar isso daí para chegar ao público final, como você falou, seja por intermédio de um parceiro ou um cliente, como um clube de futebol, seja diretamente através da Sporteca. Então pode ser um B2B2C, como a gente fala, ou um B2C, nós direto para esse usuário. Então a fábrica de startups está constantemente definindo esses territórios e criando esses novos negócios com a proposta de que esse funil crie uma seleção natural de negócios, né? Os realmente fortes vão permanecer e os que não forem validados vão caindo pelo meio para a gente poder concentrar esse esforço, essa energia em novas oportunidades que talvez façam mais sentido. Então, a lógica é mais ou menos essa. E aí tem essa questão da estratégia, né, de negócio, do mercado, da inteligência, ou seja, fazer uma leitura de como está funcionando agora e também uma projeção a médio e longo prazo, né? Ou seja, a Sporteca tem essa capacidade, essa amplitude e, ao mesmo tempo, de pautar o mercado também, né? Porque está um passo à frente. E quais são essas teses? Para onde vocês estão olhando, né? Dentro desse caminho que você comentou aqui, o que de fato é quente? O que vocês estão aí cheirando, né, como oportunidade e, evidentemente,
orientam também as empresas que estão trabalhando com esporte, com tecnologia e inovação, como core, né, no seu business principal, ou ligadas ao esporte dentro das suas respectivas plataformas de negócio. Né? Perfeito. Acho que assim, uma tese que a gente está olhando bastante, já testando conceitos dentro dela, a gente chama da metamorfose do conteúdo esportivo. Né? Acho que antes, né, no passado, pelo menos na minha época de garoto, você sabia que você ia ver futebol às 4 horas da tarde no domingo na Globo. Isso mudou. Mudou não só os direitos estão em outros, ou estão repartidos entre vários parceiros, os formatos são completamente diferentes e a geração é nova e ela demanda por diferentes formatos para consumir esse conteúdo. Então a gente está vivendo um momento de hiperfragmentação, né, que está sendo catalisado não só por novas tecnologias, mas também por esses novos hábitos de consumo dessas novas gerações, principalmente geração Z. Então a gente vê aí uma oportunidade gigante para você não só criar soluções que integrem melhor esse conteúdo, mas também soluções ou produtos com formatos diferenciados, mais engajantes, mais interativos, mais imersivos, que interessem mais a esse público da geração Z, principalmente, que tenha a atenção um pouco mais dividida. Né? Então, acho que aqui é um território rico para a gente explorar uma série de produtos e oportunidades. Uma outra tese que a gente tem olhado bastante é a Web 3.0, né? Que por si só não é nem um território, é um planeta, né? Assim, tem um monte de coisa dentro de Web 3.0. Eu acho que existe muita desinformação, as pessoas ainda não entendem muito bem o que mas de fato a tecnologia, o que o blockchain permite em termos de solução para vários segmentos, mas especificamente para o esporte, é fantástico. Né? Então não só você, por exemplo, criar soluções de ticketing com NFTs, e esse NFT ser um fim por si só, ou seja, eu querer colecionar aquilo, mas aquilo também ser um meio para me destravar novas experiências, como toda a parte de tokens, que a gente já vê bastante no futebol, que eu posso comprar e especular com aquilo, mas também pode me destravar experiências com os clubes que eu quero trabalhar, ou experiências no metaverso, como é que eu consigo, de fato, trazer a experiência do clube para um outro ambiente, onde está um público mais jovem. Então, assim, aqui tem uma variedade de oportunidades. A gente tem olhado com bastante carinho para essa parte de ticketing, né, que eu comentei, né, de ticketing, como que a gente pode trabalhar NFTs e ticketing, criar uma experiência não só de venda no mercado secundário, mas também criação de comunidades e fidelização do torcedor com outras experiências. E por fim, tem uma outra área que a gente está trabalhando muito, focando muito, que é sempre muito importante no futebol, que é performance de atletas. Né? Como é que a gente também, novamente, através de novas tecnologias, a gente consegue criar uma plataforma integrada que ajude o atleta a se apoiar na tecnologia para melhorar resultado e performance. Existem muitas tecnologias no mercado, então talvez, acho que uma das grandes inovações vai ser quem conseguir integrar tudo isso melhor, criar uma plataforma que torne isso mais útil para os clubes, e em especial para a base. Acho que a gente está muito focado em tentar ajudar clubes e ligas a como é que a gente aproveita essas tecnologias para melhorar a formação da base, a comunicação com atletas. Então são todos esses 3 terrenos, entre alguns outros, são os que a gente está explorando mais e descobrindo coisas interessantes. Já fica uma dica aí, né? Para quem é do ramo, né? Entre marcas, empresas e profissionais. Você antecipou aqui, então falamos de conteúdo, Web.3, não é isso? Exato. E performance, olhando para o rendimento. Porém, aí eu te pergunto, como isso se conecta com a grande base que é justamente dos fãs, consumidores, né, praticantes, aquele ou aquela que está diariamente vivendo o esporte em vários ciclos, né, consumindo produtos, serviços, conteúdo, enfim, utilizando a tecnologia no seu dia a dia para praticar uma atividade esportiva, e aí a gente sabe que tem diferentes recortes de perfis, né? Perfeito. Ou seja, quando a gente fala até estimadamente aí de uma NBA, que a gente sabe por conta aí até do pessoal que em breve a gente vai ter aqui, o Red, né, o Vicentini, falando que tem aí estimadamente 45 milhões de fãs do basquete no Brasil e que existe uma radiografia de perfil. O fã que consome NBA, o conteúdo, né, o campeonato, o aspecto televisivo, aquele que compra ou aquela que compra as roupas, lifestyle, não conhece tanto, mas adora, porque o basquete gera isso, e por aí vai. E os praticantes. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse lugar, né, da Sporteca, de olhar para isso, para essas soluções e engajando, no final das contas, o consumidor. E se essa parte de performance, quando vocês olham para o atleta, reflete
para a pessoa que está consumindo o esporte, né? Que aí pode testar também com esse público que gera mais, né? Do ponto de vista de volume, né? Sem dúvida. Acho que assim, toda vez que você fala de performance, né, acho que você faz parcerias com as ligas, federações ou grandes clubes para atendê-los num primeiro momento, porque a gente está falando de alta performance, mas sempre pensando em como escalar esse negócio, pensando também no público final e no atleta amador. Então, acho que para esse negócio de fábrica de startup ser sustentável, ele tem sempre que pensar em, de fato, como criar uma solução que não seja só uma solução de nicho, né? Mas que, de fato, eu consiga evoluir e transformá-la numa solução mais massiva e mais escalável. Então, isso que eu te comentei, por exemplo, dessa plataforma para performance de atletas de base, a nossa visão é que ela futuramente se adeque perfeitamente a um atleta amador, né? Que queira trabalhar na sua própria performance, queira ter mais dado, mais informação, queira se basear, de repente, num caderno metodológico de um clube, né? Então, acho que a visão de longo prazo de todos os produtos sempre busca essa escalabilidade, né? Vamos dizer assim. Então, a gente, como você falou, a gente sempre olha para essa escala e você pontuou bem, né? Porque a gente está falando aqui desse público do esporte, mas que ele está dividido em diferentes perfis e diferentes motivações. Então, você vai ter o atleta profissional, né, que está focando em performance, enfim, tudo isso que a gente falou. Você tem o atleta amador, né, que, na verdade, ele não é profissional, mas ele se vê, muitas vezes, muito como profissional e está buscando ferramentas, elementos para poder buscar alta performance. Você tem o torcedor, que é aquele cara que, pô, ele vai no estádio, ele está altamente engajado com o clube, né? Às vezes, se ele é um torcedor de futebol, ele joga futebol e tenta, de certa forma, viver aquela experiência ali na realidade dele. E a gente tem o fã, que a gente não pode esquecer, porque a gente conversa muito sobre isso aqui. O torcedor, né? Você tem aquele torcedor que é o fanático, o apaixonado pelo clube, que vai no estádio, mas você tem uma série de outras pessoas que, na verdade, até gostam do clube, mas não vão no estádio. Né? Ou então vem um jogo, mas não vem com essa frequência. Ele é muito mais um fã que está ali focado e preocupado com o entretenimento. Né? Então, acho que essa é uma oportunidade gigante. Como é que eu consigo criar soluções que atendam a cada uma dessas camadas e ofereçam produtos que também abracem a esse fã, né? A esse cara que ele quer ter uma experiência, ele quer ter um certo engajamento, mas ele tem, por exemplo, uma vontade de gastar um valor diferente do torcedor, ter experiência que talvez o torcedor não queira ter. É o cara, por exemplo, que está disputando, a gente está disputando atenção com o Netflix, às vezes. Sim. O cara quer ter o entretenimento, né? Então, voltando ao teu ponto principal, acho que assim, é algo que a gente sempre olha, a gente sempre foca. Toda vez que a gente tem as sessões aqui de cocriação, de modelagem de negócio, a gente sempre se pergunta para qual desses estratos a gente está focando, em qual a gente deve iniciar e como que a gente migra para os outros e abraça aí todo esse potencial que existe aí dentro dessa cadeia. E também numa questão de solucionar, né? A gente tem aí a palavra muito usada, dor, mas assim, de fato, o que as pessoas estão precisando, o que elas estão querendo, mapear isso, né? E não entendendo assim, eu acho, não, é ir ao ponto e dizer, bom, identifiquei que o torcedor precisa disso, disso, disso. O primeiro ponto, e aí já vamos entrar nisso, né, no case OneFan, que é a primeira build da Sporteca, aí você pode nos contar um pouco mais, né, com detalhes, mas exatamente isso, é uma demanda antiga, né, o conteúdo exclusivo do clube, o acesso, produtos e serviços, um mesmo ponto de contato para a parte de ingressos, quer dizer, você endereçar toda a jornada desse torcedor, desse cliente, eu costumo dizer isso, porque nós, consumidores do esporte, somos clientes, então temos que ser tratados como tal, e muito bem, né, porque estamos gerando essa receita, e eu falava muito isso no meu tempo de rádio, né, o torcedor ele tem um poder gigante, ele pode escolher aonde ele quer gastar o R$1 a X reais. Então, se ele for exigente, né, ele vai tornando essa cadeia também muito mais poderosa. Porque ele diz, não, eu não vou ao estádio se o estádio não tiver minimamente com as condições assim, assim, assim. Violência, todas as outras questões que acho que hoje a gente não vai entrar, mas olha, essa consciência, acho que, claro, a gente vai demorar ainda, né, porque ele quer estar lá, ou ela, porém, o poder de compra dele que está girando essa roda, evidente, com os patrocinadores, enfim. Mas eu queria que você comentasse um pouco isso. A OneFan veio resolver exatamente uma questão antiga de um jeito espetacular, que são os apps, né? Ou seja, o torcedor tem na palma da mão tudo aquilo que ele precisa, ou a torcedora, para se engajar e para consumir cada vez mais e com qualidade. Bom, primeiro que a questão do usuário que você comentou, ela é fundamental, né? Do fã que a gente chama aqui, mas esse usuário,
E é fundamental para a estrutura de uma fábrica de startup, né? Acho que você começa, a gente aqui trabalha muito com design centrado no usuário, trabalha com Lean Startup, que são filosofias que têm essa questão de você tratar o usuário como o ponto de iniciação de tudo, né? Entender o contexto desse usuário, entender as motivações e as dores que ele sofre, para aí você criar algo que gere valor para esse público. Sim. Nenhum negócio se sustenta se de fato não gera valor para o seu próprio usuário e, obviamente, para todo o ecossistema que ele está inserido. Então, indo para a tua pergunta inicial, essa, sem dúvida, uma fábrica de startup que não tem uma filosofia que esteja fincada nisso, sofre, porque a tecnologia por si só ela não gera nada. E a OneFan, acho que nasceu muito disso, né? Ela nasceu de perceber, se você for parar para pensar, o que nós fazemos hoje com a OneFan, não tem nenhum rocket science, né? Outro dia até postei no LinkedIn, né? Às vezes inovação não é adicionar, é eliminar as coisas, eliminar obstáculos, eliminar fricções, né? E já não era de hoje, já de muito tempo, que assim, os clubes talvez não aproveitavam com o potencial que existia essa relação com o torcedor. Como é que eu me comunico melhor com esse torcedor e com esse fã? Como é que eu ofereço outras experiências, outros produtos? Enfim, como é que eu estabeleço essa relação? Ela era muito fragmentada, ela era pouco aproveitada, existia aí um abismo, né, entre torcedor, fã e o clube. E eu acho que, com o passar do tempo, o futebol, principalmente não só no mundo, mas aqui no Brasil, acordou para isso. Claro que tiveram uns empurrõezinhos, né, de necessidade de geração de novas receitas, a pandemia que veio aí e pegou muita gente de surpresa, principalmente os clubes. Então, acho que isso acelerou esse processo de, putz, eu preciso de fato me relacionar melhor com o meu público, com o meu torcedor, prover para ele mais valor, para também poder captar mais valor dele. E a OneFan, ela concretiza, ela entrega isso para os clubes. Então, para quem não conhece, a OneFan, ela é a gente apresenta ela como o sistema operacional do clube, do futebol, né? Ela é uma grande plataforma que hoje ela tem um formato de um app, mas ela é muito mais do que um app, é um super app, e que ela estabelece essa relação clube-torcedor em várias frentes, através da geração de conteúdo, venda de ingresso, venda de merchandising, streaming de jogos, fantasy games, pesquisas, produtos. Né? Então, a gente consegue, através de tecnologia e uma plataforma, não só oferecer todo esse produto horizontal para o clube, para de cara se relacionar melhor com o público, com a torcida e com o fã, mas captar informações também dessa torcida, desse fã, para conhecer ele melhor e gerar novos produtos e novas experiências que vão agradar o torcedor e o fã e vão gerar ainda mais receita para os clubes. Então, acho que assim, o grande pulo do gato foi a gente conseguir conectar todo esse conceito com tecnologia, oferecer isso para os clubes no momento propício e a gente está vendo que o resultado está sendo muito satisfatório, né? A gente hoje está com os 20 maiores clubes do Brasil e todos eles vendo um resultado assim, muito, muito expressivo aí, a partir do momento que a gente começou a se relacionar. E aí vai fechando um ciclo também com as marcas que precisavam estar nesse ambiente, não sabem fazer, por isso, evidentemente, existe uma Sporteca, tá certo? E o clube também não é o business dele principal, ele tem uma série de coisas para cuidar, então faz muito sentido ter, né, hoje a fábrica justamente trabalhando para isso, para pensar e conseguir conectar essas pontas. Esse ponto que você falou, desculpa, só pegar um gancho, que acho que é interessante. Estamos aqui para isso. A fábrica startup, ela permite também a criação de soluções mais customizadas, de acordo com as necessidades do clube. E um exemplo claro, que a gente anunciou há pouco tempo, foi a nossa parceria com o São Paulo Futebol Clube. Ah, legal. Né? Inovação. Inovação, exato. A proposta de inovação foi justamente como é que a gente cria, em conjunto com um grande clube brasileiro, uma fábrica de startups que vai resolver os problemas desse clube e que, naturalmente, vão ser produtos, serviços, soluções que vão também ser importantes e vão endereçar problemas de outros clubes no mundo inteiro. Né? Então, essa parceria com o São Paulo para a gente é muito valiosa porque a gente consegue beber da fonte. A gente convivendo com o clube, entendendo os problemas, né, de dentro de casa, criando e gerando soluções customizadas para o que eles precisam e transformando isso em produtos para depois serem comercializados, é um ganha-ganha. Por um lado, para o São Paulo, né, que é um clube que sempre foi um clube vencedor, sempre um clube que esteve à frente, então está capitaneando isso. E também porque ele está, obviamente, criando soluções que resolvem dores do dia a dia deles. E para nós também porque criamos novas soluções para o esporte, que é a nossa proposta aqui, usando esse modelo de Startup Studio
de uma forma diferente, de uma forma integrada com o clube de futebol. É muito legal. O racional é né? Mas ele, evidentemente as entregas ou as formas de fazer mudam conforme a demanda de cada organização. Mas essa espinha é interessantíssima e também tem a ver com todas as outras organizações saindo do futebol. E a gente recentemente na estreia tivemos o Herbeta, né? O Gustavo Herbeta, diretor de marketing do Comitê Olímpico do Brasil, falando sobre esse engajamento entre marcas e fãs e as soluções, né? E a gente pode olhar alguns cases, por exemplo, a CBTM, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que já há algum tempo entendeu isso e até trouxe de volta o famoso ping-pong, que durante um tempo, né, foi meio que banido, né? Não, é tênis de mesa. Não, é o ping-pong, as pessoas jogam ping-pong desde a escola, né? Nos espaços públicos, alguns têm, enfim, universidades, e obviamente é um esporte olímpico. Mas aí você começa a entender como trabalhar com esse fã. Então, você tem a organização, as marcas patrocinadoras e, evidentemente, uma solução aí, Sporteca, quem sabe, para essas confederações também, porque precisam entregar mais resultados para esses fãs praticantes, muito embora o core seja desenvolver o esporte de rendimento. Mas se a gente olhar hoje, quantos atletas têm confederados ou federados e quantos fãs praticantes, evidentemente a gente vai ter uma cadeia aí no meio de consumo muito grande. Então, totalmente, esse jogo precisa acontecer, né? E acho que as pessoas estão acordando, Beth, assim, que não só existe muita oportunidade no esporte, mas o esporte tem um componente que acho que outros segmentos não têm, ou têm menos, que é a paixão. Demais. E quando você tem a paixão envolvida, você tem uma barreira a menos para você converter esse usuário, né, como a gente fala. Então, até de uma perspectiva de negócio, é muito mais interessante, né? Então, quando eu crio uma solução no app do Corinthians, na plataforma do Corinthians, para um corintiano, ou na do São Paulo para um São Paulino, é o clube que está se comunicando com ele. Então, a boa vontade, a abertura é muito maior, né? Então, acho que existe não só o potencial do segmento de Sports Tech, que tem crescido, né? A gente estava comentando isso aqui fora do ar, né? Em relação à parte de captação, acho que a gente vai falar um pouquinho. E o motivo disso é que, primeiro, que agora o mercado de Sports Tech está acordando para as oportunidades de tecnologia e também está percebendo que esse é um público muito mais aberto a tudo aquilo que o clube, que o esporte tem a oferecer para ele, porque a paixão tá envolvida aí nesse negócio. Sem dúvida, você já tem o coração do cliente, né? Coisa que em outras áreas você tem que disputar, inclusive pela concorrência. Não, você já tem a atração ali de cara. Eu brinco que a gente está trabalhando num projeto de vôlei, que é o primeiro clube de vôlei digital do Brasil, chama Volleyball Experience Club, eu estou fazendo a gestão, e a gente está olhando exatamente para isso. O fã de vôlei, ele ama, ele já consome, ele já quer. Agora, não tem nada para ele, né? Ou para ela. Então, esse ponto que você tocou é super interessante. Aí, óbvio, tem que pensar numa jornada de negócio e de entregas. Por falar em negócio, então vamos olhar aqui para esse mercado, esse mundão de Sports Tech, né? Você que me soprou aqui um highlight, mas a gente tem uma estimativa aí de 2021, num montante de 441 bilhões de dólares. E uma projeção estimada para 2025, ultrapassando os 600 bilhões de dólares. Explica um pouco para a gente isso, Marcelo. Olha, você sabe que eu não tenho uma resposta definitiva, mas tem algumas hipóteses, né? Eu acho, primeiro, que, sem dúvida nenhuma, que acho que a pandemia trouxe muita dificuldade para vários segmentos, mas o caso, e obviamente para o esporte também, mas alguns territórios dentro do esporte viram oportunidades aí, como é o caso do conteúdo esportivo. Então, muita gente, ficando dentro de casa, passou a consumir mais produtos, mais serviços, mais... enfim, conteúdo de uma forma geral. Então, acho que isso ajudou bastante a alavancar e a tracionar o mercado. Eu acho que um outro movimento é a profissionalização, de fato, que a gente vê principalmente aqui no Brasil e outros mercados em desenvolvimento, né? A gente está vendo que ou os clubes e ligas e federações profissionalizam, ou vão ficar para trás, ou vão sofrer bastante. Então, acho que existe também uma pressão natural do próprio contexto de negócio, né? Que faz também com que o mercado cresça e progrida. E eu, conversando com vários investidores, vejo que muitos estão acordando para a oportunidade que existe também em Sports Tech, né? Se você comparar com fintech, com retail tech, com outras tantas techs que existem aí, o Sports Tech ainda tem um caminho a percorrer, né? E eu acho que essa onda está se formando agora. E isso, já fazendo o paralelo com a informação, a gente vê muito claro no nível de captação dentro do segmento de Sports Tech que aconteceu no ano passado. Anualmente, o mercado de Sports Tech captava entre 4 e 5 bilhões de investimento em startups de Sports Tech. E no ano passado foram quase 13 bilhões. Né? Então, ou seja, um crescimento expressivo.
que eu acho que se relaciona com um pouquinho de tudo isso que eu te falei. Então, acho que o momento é muito bom para quem investe, para quem trabalha com Sports Tech. Eu acho que, e quem trabalha com Sports Tech no Brasil, existe muito espaço, muita oportunidade para ser explorada. E, bom, a gente está super entusiasmado aqui do nosso lado, é por isso que a gente existe, né? Por isso que a gente está aqui. Exatamente, para olhar essas oportunidades e para transformar boas ideias, porque muitas vezes a gente vê isso, né? Existem talentos, Brasil afora, mundo afora, evidente, mas a Sporteca também dialoga muito com esse público universitário, com esses talentos, com essas pessoas que vão para o mercado. Tivemos há pouco um outro episódio com o Iglá Generoso, né? Fundador e CEO da GIO, que justamente forma desenvolvedores, capacita e conecta para o mercado de trabalho, e teve um case aqui, né, um bootcamp que foi feito justamente para trazer talentos desenvolvedores que já estão atuando na OneFan. Então, olha que interessante. Vocês olham para esse público também, ajudam, né, a enxergar quais são as ideias desses talentos e quais são as oportunidades. Então, eu queria que você comentasse um pouco nesse sentido também, né? Quer dizer, o que esse público está querendo? Como vocês estão olhando para esses desenvolvedores, para esses talentos, para essas novas ideias, né? Que tem cheiro, porque às vezes, eu tenho uma brilhante ideia, mas aí vocês param e falam, bom, como transformar uma brilhante ideia de fato numa startup, o que é necessário, pontos principais, né? Porque a gente sabe que é um processo, obviamente não tão simples, mas de uma forma objetiva aí com a tua expertise, até para um talento ou uma menina que quer, uma mulher que quer trabalhar nesse mercado, enxergar como fazer. Legal. Bom, isso é tão importante para a gente que não por acaso a gente tem esse campus aqui, né? Eu acho que se você fosse pensar só no negócio da fábrica de startup, você não necessariamente precisaria ter um campus, você pode trabalhar numa estrutura menor, você pode trabalhar até remoto. Mas a ideia de ter esse campus aqui é de fato para ser um centro gravitacional, para atrair essas pessoas desse ecossistema de Sports Tech para se relacionar com a gente, né? Então, não só outros desenvolvedores, outras startups, enfim, outros founders, mas também profissionais que queiram trabalhar com isso, né? Então, acho que o campus, de certa forma, materializa um pouco disso e atrai. Tanto é que, volta e meia, a gente tem pessoas de diferentes frentes, diferentes esportes que vêm aqui, que visitam, que a gente faz reunião, porque essa troca, essa cross-polinização que acontece, ela é muito rica. Em relação a trabalhar com esporte, como você falou, por sermos uma fábrica de startups, a gente precisa estar o tempo inteiro. Uma fábrica de startups, para dar certo, obviamente que ela tem que estar o tempo inteiro com várias frentes e várias apostas, porque naturalmente dessas apostas algumas vão vingar, outras não vão vingar. Então a gente está constante. E obviamente que o capital principal é o capital humano, porque se você traz a equipe certa, com a injeção de capital certa no seu dado momento e com metodologia, a chance disso dar certo aumenta sensivelmente. Então a gente está constantemente conversando não só com founders que já têm uma ideia, já têm de repente até um pouquinho avançada, mas queiram se juntar a gente para a gente formar uma equipe, botar debaixo da nossa asa, a gente ajudar a formar, mas também pessoas que, olha, gostam de esporte, entendem de tecnologia, entendem de gestão de projeto, enfim, seja o que for, e que a gente adota para poder, e a gente coloca e aloca em projetos que a gente acha que tem fit. Então a gente está o tempo inteiro procurando essas pessoas, trazendo essas pessoas para o time, alocando nas nossas apostas, né, que eu te comentei, para a gente poder progredir. Agora, como eu falei no início, o perigo é morrer de congestão e não de fome. Então você tem que saber ter foco, você tem que saber dizer não. Então, o jeito que eu faço, que a gente faz, você ter uma trilha e não um trilho. Então, não é engessado de dizer, não, a gente só foca nisso e a gente não muda, mas a gente sabe para onde a gente quer ir. Agora, se aparecerem oportunidades que a gente vê que são realmente imperdíveis e que a gente tem que ter um ajuste de rota, a gente ajusta, até porque trabalhar com inovação e não ter essa flexibilidade é incompatível. Você me lembrou o Bernardinho, né? Tem várias frases famosas, mas tem uma delas que vai ao encontro disso, que é fazer escolhas, né? Esses nãos são fundamentais no processo produtivo, de trabalho, para poder ser um pouco mais assertivo, né? Eu tive um professor no mestrado que eu fiz que falava assim, estratégia é o exercício de dizer não. Né? Você escolher o que você não vai fazer e focar, obviamente, naquilo que é mais importante. Né? Então, e eu acho que o interessante aqui na Sporteca é que a gente, os sócios, cada um tem um perfil diferente, tem essa complementariedade. A gente todo dia tem esse exercício, né, de discutir o que sim, o que não, e um puxando um pouco para cá e outro para lá, para a gente conseguir chegar nesse meio termo, ou seja, de não ser rígido e perder oportunidades, mas também não querer abraçar o mundo, enfim, e acabar fazendo várias coisas, mas não tendo profundidade e aí perdendo as oportunidades.
E aí, então, já finalizando, mas aí você puxou um ponto aqui, aí a importância de ter um time também capacitado, diverso e que saiba enxergar essas oportunidades, mas amparado também em dados, em informações, em teses de mercado. Quer dizer, acho que vocês têm muito essa pegada, né, Marcelo? Acho que isso que faz a diferença também. Porque pensa, você está trabalhando com inovação, você está trabalhando com incerto, né? Não existe garantia, não existe certeza ou acuracidade. Você está sempre navegando na incerteza quando você trabalha com inovação. Só que quando você trabalha com inovação, com metodologia, com ferramenta, com dado, você fecha um pouco mais a boca dessa incerteza, né? Então, você ainda está atuando dentro de uma incerteza, mas você está maximizando as chances de você ter sucesso, né? Então, por isso que são tão importantes, né? Então, acho que toda vez que a gente se ampara nisso, a gente tem mais confiança para poder fazer o que a gente faz. Mas também, ao mesmo tempo, a gente também consegue ter agilidade na hora que a gente erra, a gente tentar consertar, pivotar ou até abandonar uma ideia para buscar a próxima ideia ou a próxima oportunidade. Então, acho que os métodos e ferramentas ajudam a gente a estar o tempo inteiro fazendo isso. É um processo constante. Por isso a gente vai voltar a falar em breve, é claro, porque esse episódio senão não termina. Marcelo Nicolau, Head of Venture Building da Sportec. Obrigada. Sempre muito bom estar contigo aí. A gente aprende demais e te convida a se conectar cada vez mais com essa fábrica de startups. Claro, vai ser um prazer. Obrigado. Viu? Obrigada a você também pela escuta, pela audiência. E olha, cada vez mais aqui, a gente tem um encontro marcado. Toda terça-feira, direto do campus de inovação da Sportec, esse estúdio maravilhoso, um convidado especial ou uma convidada e os assuntos mais quentes, mais relevantes quando se fala em tecnologia e inovação no esporte. E fica o convite para você vir nos conhecer também. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.